Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Você já acompanhou algumas aulas aí do Pregador de Excelência 2.0, aonde nós estávamos na nossa quinta aula e agora nós estamos na nossa sexta aula, né? Comportamentos de um pregador. Hoje as pessoas elas pensam assim: o pregador deve ter como, Antônio? Como os pregadores hoje devem se comportar? O pregador ele tem que se comportar de acordo com um cristão. Por exemplo, o pregador não pode namorar várias vezes. Por exemplo, tem muitos pregadores que namoram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Isso é uma questão que a gente tem que cautelar. Por quê? Porque se a gente for pensar no que a gente vê nos dias de hoje, o mundo está de olho na gente. O mundo ele vê o que a gente faz, o mundo cuida do que a gente faz. Então a gente tem que cuidar o exemplo. Nós que somos pregadores, nós daremos um exemplo para uma futura geração. Você talvez vai dizer: Antônio, eu prego, mas o meu comportamento é que jeito? Se você é solteiro, meu amigo, o primeiro comportamento que você tem que ter se você é um pregador jovem solteiro é honrar pai e mãe. Pregador solteiro tem que se dedicar ao ministério. Quando você se dedica ao ministério, você se dedica à chamada que Deus tem para você. E eu digo para você como experiência, nem tudo na sua vida vai ser flores. Tem momentos que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: essa chamada não é para ti, essa pregação não é para ti, não, esse ministério não é para ti. E a luta de um jovem pregador contra a pornografia, quando ele é solteiro, é grande. Então por isso que o jovem tem que buscar se fortalecer na palavra. Vejamos o que Paulo nos deixa escrito. Vamos entrar aqui. Pois bem, vamos entrar aqui em Efésios capítulo 6. Você vai entender agora sobre um pregador, o ministério de um pregador. Vamos ver sobre o pregador, mas aqui é sobre as armaduras. Olha só o que fala em Efésios capítulo de número 6, verso 1. Primeiro nós não vamos falar das armaduras. Primeiro, olha só o que Efésios diz para você. E vós, filhos, sede obediente a vossos pais. E no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, pois que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem sobre a terra e viva muito tempo sobre a terra. E olha só o que Paulo nos deixa um conselho. E vós, pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai na doutrina, na demonstração do Senhor. Em outras traduções bíblicas, quer dizer, criai-vos na disciplina do Senhor. Essa aqui é a Bíblia de Almeida corrigida online. Vocês podem ver que eu vou recomendar várias Bíblias para vocês. Tem a Bíblia do expositor, tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia do capelão, tem a Bíblia de estudo pentecostal, enfim. Vamos para agora sobre Efésios 6:10. Olha só, Efésios capítulo 6:10, para você pregador que vai ter que lutar contra a pornografia, você que é solteiro. E nós demais, irmãos, mas fortalecei-vos na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Paulo aqui está nos dizendo, olha só, fortalecer com a armadura. Deus, ele nos dá uma armadura. A armadura de Deus, ele é a armadura de Deus. Olha só, de acordo com Efésios 6, eu vou ensinar você a ter um comportamento de pregador de acordo com a Bíblia. De acordo com Efésios 6. Paulo, ele está dizendo, fortalece-te. Quando Paulo, ele fala a Timóteo,
vá, antes que venha o inverno. Paulo diz a Timóteo, vá e não olhe para trás. Ou seja, vá e não olhe para trás. Vá e não desista. É a mesma coisa quando Paulo diz aqui, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo, se fortaleça, resista. Aí tem um versículo que diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na palavra do Senhor também vem nos dizer que a palavra de Deus vem nos dizer que o diabo anda como leão procurando a quem possa devorar, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo ele anda procurando a quem possa tragar. Então ele anda procurando quem ele possa devorar, quem ele possa tomar. Se um pregador não sabe se comportar com oração, jejum, consagração, ele vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo. E o jovem solteiro, principalmente, é sofrido ataque na área da pornografia, na área da imoralidade sexual. Porque o jovem cristão e pregador de início, ele sofre perseguição. Então meu conselho é que não entre em relacionamento já cedo. Se você tem um ministério, dedique-se ao ministério. Mas Antônio, eu quero arrumar uma companheira cheia do Espírito Santo. Então você primeiro vai ter que ser cheio do Espírito Santo. Você vai atrair o que você é. Pregadores que são cheios do Espírito Santo vão atrair uma companheira cheia do Espírito Santo. Então se você entende que a oração e o estudo da Bíblia e a consagração, você vê, e a base teológica, você já me viu numa aula aqui, na aula anterior, que eu falei o pregador e a teologia. A teologia, ela é algo que pode nos acrescentar. Vejamos o que eu anotei aqui também na minha enquete. Isso que eu vou ler aqui, eu vou deixar para vocês na descrição dessa aula. Você pode ler como material. Eu vou deixar para vocês na descrição, ó. Primeiramente, para compreender a teologia, é preciso enquadrar os termos do seu espectro etimológico e sistemático. Etimologicamente, a teologia junto com dois termos do grego que quer saber que é theos, e mais logia, Deus e a ciência. No caso, a palavra grega logia vem do significado que expressa saber, a ciência, e a theos, que significa Deus. Portanto, etimologicamente, a teologia é um discurso em saber que a palavra de Deus é a ciência sobre, ou seja, a teologia é colocar Deus num nível de discurso humano e não nivelá-los com esse nível mas expressar através da palavra e do conceito que faz Deus vivo e pensamentos humanos. Apesar de existir o termo que precisemos com a teologia e seus significados etimológicos são extremamente diferentes pois partes de outro pontos vista assim temos a teosofia, o conhecimento de Deus através de uma especulação filosófica, que é a raiz mística de teonoticosia, que é o sinônimo de teologia natural, ou procurar também a luz da filosofia e responder duas questões, como sit, que é Deus, se Deus existe, quat, e cite que Deus, qual é a existência de Deus. Esse material vai ficar disponível aqui para vocês estudarem depois. Eu vou deixar disponível para vocês aqui, podem ler à vontade. Vocês podem ler à vontade aqui, pode ler que eu vou deixar. A teologia é o que? É um título. Então eu vou deixar para vocês aqui abaixo, Então, irmãos, nós vemos que o pregador ele vai sofrer ataques. E se ele não saber se comportar de uma maneira eficaz, se ele não saber se comportar de uma maneira preparativa, Antônio, eu quero pregar, mas se eu não sei preparar um esboço, meu amigo, se tu não acompanhou as aulas que eu
deixei aí anteriormente, eu falei como preparar um esboço, eu falei como preparar um sermão. Você tem que prestar atenção nesse curso, porque aqui eu estou ensinando você a preparar uma pregação e como ser um pregador qualificado. Nem sempre você se comportar como pregador, como cristão, vai agradar pessoas. Você tem que entender que a teologia ela vai acrescentar, mas a teologia é só é a anote aí, anote isso aí, eu peço que você anote. A teologia é a preparação. Anote para você ver. A teologia é a preparação. Você ser um teólogo é a preparação. Agora você se consagrar, você jejuar, você orar, você buscar a Deus, você se entregar a Deus, é outro. Porque aí você se entrega totalmente a Deus. Você vai se entregar a Deus. E você verá o que Deus pode fazer. Então você tem que ter o preparamento, tem que ter a consagração. Outra coisa que é mais importante é a vocação. Muitos não sabem disso, mas a vocação é quando Deus te chama. Deus pode chamar para ser um pastor, Deus pode chamar para ser um líder, pode chamar para ser um evangelista, pode chamar para ser um doutor de teologia, pode chamar um mestre, um apóstolo, um bispo, para qualquer coisa Deus pode chamar. Deus pode te chamar para tudo nessa vida, mas você tem que estar preparado. Lembre-se, o que Deus tem para você é muito maior. Então, prepare-se para o que Deus vai fazer para você, ok? Você anotou tudo que eu falei aqui? Então, que Deus te abençoe até a nossa próxima aula. Que você venha aprender mais e mais da graça, do conhecimento e da existência de Deus. E que o Espírito Santo possa trabalhar em seu favor. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.